pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. A representação imputa ao deputado Abílio Brunini a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar previstos no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição Federal, no artigo 244 do Regimento Interno das Câmaras dos Deputados e nos incisos 2, 4 e 7 do artigo 3º, combinados com o inciso 10º do artigo 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Diante dos fatos apresentados, o representante sustenta a tese de que os fatos trazidos aos autos circunscrevem as seguintes condutas incompatíveis com o decoro parlamentar: deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do deputado, artigo 3º, inciso 2º, 4º e 7º, combinados com o artigo 5º, e inciso 10º, ambos do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Suporte probatório dos fatos narrados na representação baseia-se em cópias anexadas dos seguintes documentos: links dos periódicos nos quais constam reportagens sobre o suposto ocorrido, um pendrive com arquivo de mídia contendo vídeo, imagens e supostos fatos narrados na representação, e das alegações constantes na representação se extrai o seguinte resumo das imputações em desfavor do representado: que o representado teria causado tumulto ao adentrar no plenário da Comissão de Legislação Participativa no dia 7 de novembro de 2023, durante realização de audiência pública destinada a discutir a situação do povo palestino em Gaza e o conflito militar em curso. Que o representado supostamente ofendeu palestrantes e presentes, evidenciando um comportamento incompatível com a pluralidade democrática do Parlamento brasileiro, e que o representado teria repetido as mesmas ações no dia 8 de novembro de 2023, em outra audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre a crise humanitária na faixa de Gaza, o que supostamente reforçaria a postura indecorosa do representado. Instaurado o processo e designada esta relatoria, vieram-me aos autos conclusos para a manifestação preliminar, nos termos do inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Esse é o relatório, presidente. Todos os homossexuais que estão aqui na Gaza não ficava. Morreria em Gaza. Vocês não. Vocês estão defendendo um governo assassino. Eu não tenho vergonha de dizer a vocês. Pode gritar à vontade. Grita porque está aqui no Brasil. Vocês só gritam porque estão aqui no Brasil. Na faixa de Gaza, vocês não teriam condições de gritar. Palestina livre do Hamas. Palestina livre desse governo corrupto. Palestina livre dessa militância. Eu, em momento algum, não tem um vídeo, um áudio, uma foto, uma palavra minha agredindo uma pessoa, não tem uma fala minha agredindo ninguém, xingando ninguém, ofendendo ninguém. Todos os vídeos elucidam o quanto eu fui agredido naquela comissão. Fui agredido pelo Glauber, fui agredido por deputadas, fui agredido por diversos, rasgaram o meu terno. Abílio, a gente vai ter um momento oportuno para que Vossa Excelência possa discorrer toda a sua defesa. Vossa Excelência já chegou o tempo de líder, presidente. Já foi repetitivo no Aquela no era uma processo. reunião requisitada em caráter de reunião técnica, ela não precisa de autorização. Então, ela ocorreu de forma legal, porém, vamos dizer assim, ardilosa, mas era legal. Então, Vossa Excelência não tinha o direito de impedir, naquele caso, naquele fato em si. Não tinha o direito de fazer aquilo. Então, no mínimo. Ainda não chegou o tempo de líder de Vossa Excelência, Já foi usado. como já foi usada a palavra. Vossa Excelência terá todo o tempo do mundo, a gente vai discutir essa matéria. Vossa Excelência já falou por 30 minutos hoje aqui, discorrendo. Presidente,
Claro que no momento adequado do exame do parecer e do voto do relator, eu vou entrar no detalhamento da representação e da decisão do relator. Me ficou uma dúvida. O relator mencionou que, em função do pedido de vistas, portanto, tendo mais tempo, ele pode, para esclarecer quando eu acabar de falar, pode mudar a sua conclusão, que é, eu quero saber, entender isso. Ele votou pela ausência de justa causa no escopo da representação. Eu entendo, antecipo isso, que há justa causa, mas manifestou-se pelo encaminhamento ao presidente da Casa para recomendando a aplicação da penalidade de advertência verbal. Ok, não vou opinar sobre isso, quero apenas dizer que o representado, em nenhum momento, o próprio relator comentou isso, entrou no fato em si. Eu estava presente, tão presente quanto já fui em Israel, muito bem recebido, inclusive pelo movimento de esquerda lá, quanto fui na faixa de Gaza, muito bem recebido com a delegação parlamentar, com deputados de vários matizes ideológicos e já sob o governo do Hamas. O deputado representado discorreu sobre muitos assuntos do ponto de vista da sua visão de oposição ao governo, afirmou que o atual governo do Brasil ajuda o Hamas, dando a entender que qualquer ajuda humanitária significa ajudar o Hamas e querer jogar os judeus ao mar, o que é um rematado absurdo. Que a representação é um ato de censura. Censura, eu vi Sua Excelência fazer um ato legal, legítimo, no plenário da Casa, devidamente autorizado, para que ele não acontecesse. Eu vi a segurança da Casa pedindo, quase implorando ao deputado para que ele saísse ali da frente da mesa, onde ele se postou, com essa abundância corporal que ele tem, para impedir o ato. Isso não pode ser aceito. O mínimo é uma advertência. Porque senão, se nem isso acontecer, aí esse tipo de procedimento vai virar corriqueiro. Qualquer vem aqui, inclusive do campo da esquerda, e fala, vou sentar ali no lugar do presidente e não deixo ele começar a fazer nenhuma sessão, porque eu discordo do conteúdo, é antissemitismo. Enfim, eu anotei muitos pontos aqui, sobre os quais vou discorrer no momento do relatório, mas queria fazer alguns reparos. Abílio, eu esperava, sinceramente, que você fizesse uma autocrítica. Aliás, eu sempre espero isso dos representados aqui, quando é o caso, e isso nunca acontece. As pessoas reafirmam o que fizeram, porque têm a certeza, talvez, da absolvição. Não vai acontecer nada. Tem que acontecer alguma coisa. Suspensão do mandato, cassação no limite, ou advertência verbal. Eu parabenizo o relator por, pelo menos, trazer à nossa consideração essa possibilidade. Não é mais dizer que lá era eu de antissemitismo. Para concluir, deputado Chico. Estou incomodando um pouco, né? Vocês estão com pressa? Não, eu não. Mas nós vamos cumprir aqui os horários estabelecidos para a gente dar celeridade ao processo. Eu não tenho por hábito me alongar muito, não. Agora, não, Vossa Excelência é exemplar nas suas falas. O ato não foi de antissemitismo, a representação do PT não é censura, é defesa da civilidade no parlamento. Os relatos aqui apresentados pelo representado, ele demonstra a tolerância de convivência com ideias diferentes aqui na Comissão de Ética. Mas esse comportamento não foi o que a gente conseguiu visualizar durante aquela audiência pública. Até porque ali foi um espaço plural que todos os deputados e deputadas podem participar, independente das suas visões ideológicas, mas uma coisa que deve se prezar
e aí não é o comportamento em si individual, mas é, sobretudo, pelo respeito a essa casa. E ao ofender palestrantes e quem estava ali colocando o seu ponto de vista, foge totalmente da característica da pluralidade democrática que é o parlamento brasileiro. Diante disso, senhor presidente, eu gostaria de colocar que algumas das situações narradas aqui pelo até então representado têm uma certa divergência, inclusive com a própria visão de mundo. Nos últimos dias, nós vimos sair a resolução da ONU pelo cessar-fogo. Nós vimos nos últimos dias o mundo inteiro acolher que quase 1.900.000 pessoas que estão fora das suas casas, na faixa de Gaza, defender o Estado palestino, assim como nós defendemos o Estado de Israel. O que nós não defendemos é que o mundo inteiro está gastando cerca de 2,2 trilhões e 200 bilhões de dólares em armas. Dinheiro esse que poderia estar sendo discutido, inclusive por essa casa, para acabar com a fome, com as desigualdades e com o sofrimento das pessoas no Brasil e no mundo. Nós temos que zelar pela pluralidade que existe na nossa sociedade, porque essa não é uma discussão religiosa. As pessoas que estão lá não escolheram estar na guerra por simplesmente estarem ali lutando em guerra, mas porque existe, inclusive, um mercado muito forte, que se sustenta a partir de visões extremistas. E aqui a gente está falando, inclusive, do processo do avanço da extrema-direita no mundo, que distorce o que é uma visão de domínio da população para colocar ali as suas intenções ideológicas. Portanto, quando a gente fala do avanço da extrema-direita, nesse sentido, não existiria nem Estado de Israel e nem Estado de Gaza, nem Estado palestino. Mas o que existe no meio dessas discussões, de visões polarizadas, são pessoas sofrendo a partir de uma guerra insana que a gente chama, sim, de genocídio. Porque guerra é quando existem as condições até mesmo de igualdade. O que nós estamos assistindo e o mundo tem assistido, e aqui eu quero saudar que o Conselho de Segurança da ONU consegue aprovar uma nota de cessar-fogo, e essa nota foi criticada, sabe por quem, gente? Benjamin Netanyahu, o presidente do Estado de Israel, que tem o direito de defender as suas posições. O que não pode somos nós, brasileiros e brasileiras, concordar com um tipo de guerra e de genocídio que acontece em Gaza ou em qualquer outra parte do planeta Terra. Portanto, eu gostaria de colocar aqui que algumas atitudes do representado, não só nessa audiência pública, mas na CPMI do dia 8 de janeiro, que foi inclusive repreendida pelo presidente aliado e do seu partido também, que são comportamentos recorrentes em comissões e em plenário. Aqui não se trata da gente falar apenas sobre como é o decorrer da manifestação das nossas posições, mas as atitudes valem mais que 1000 palavras, e isso já é um ensinamento muito antigo. Então, aqui na comissão é uma atitude, mas vejamos como é a atitude e o comportamento do tal parlamentar representado nos determinados espaços, comissões, que inflama a discussão fora da realidade apenas para manter um palanque eleitoral ou para manter ativa ali as discussões da rede. Nessa comissão mesmo, falou, não faço discurso de ódio. Mas quando ele disse que a esquerda defende o tal Estado ou que defende isso ou aquilo, ele está alimentando qual teia?